Botafogo já voltou ao Brasil com a missão de contratar um novo treinador. Rodou. Uma mensagem misteriosa de incentivo ao Botafogo fez barulho na internet. Alvo de Textor no início do ano, o italiano Roberto Mancini citou o alvinegro em sua rede social. Já em solo brasileiro, o Botafogo desembarcou sem entrevistas. O grupo terá folga e se reapresenta na próxima segunda-feira para seguir com a temporada. Quem não vai ter folga é a diretoria. A busca por um novo técnico vem mexendo com os bastidores, assim como o mercado da bola. Antes do Mundial começar, a pauta interna era sobre as possíveis saídas do zagueiro Jair e do lateral esquerdo cuiabano. O Nottingham Forest da Inglaterra tem interesse na dupla, mas o negócio segue parado. No próximo dia 15, o Botafogo encara o Vitória no Nilton Santos pelo Brasileiro. Muito bem, a preocupação do botafoguense era essa, Vene Casagrande. Meu Deus, e o Jair, e o cuiabano? Agora o botafoguense tá ali, dando F5, que eu sou velha, na questão do treinador. Ô, pessoal, põe na tela aqui este homem, que não é a primeira vez que ele faz gracinha com o Botafogo. No início do ano, Vene, ele tava curtindo nossas coisas, igual aquela gata que às vezes dá aquela curtida, bota aquele coração, sabe, Vene? Aquela gatinha bonitinha que você vai lá e pum, a foto. Como é que é o Shark Attack, hein, ô Lucas? Shark Attack, não tem Shark jeito. Attack. Inclusive, outro dia, aliás, vocês que são homens casados, entendam que existe o Shark Attack, que é, se você curtir uma foto de pet, biquíni... Isso. E mais qual é a outra? Arrumada. E arrumada... Se você curtir 3 desse tipo de foto na menina, você pode estar passando um recado. Verdade. Então, se você não quer graça com ninguém, você não faça isso. E tem que ser na mesma hora. Ah, tem que ser junto, pra aparecer ali. Porque se for separado, você tá curtindo uma foto normal. Quando você curte 3 eu quero você. Então, tá aí o nome desse, é o Shark Attack. Conhecia o Shark Attack, Cris? Conhecia? O Shark Attack? Conhecia esse Shark Attack, não? Não conhecia, não. Ele disse que não conhecia, não. Tá aí, ô Pedrosa, quem é este treinador? Eu tô solteiro, eu não teria paciência pra Você não fazer fez isso. nunca o Shark Attack não ninguém? tenho paciência pra ficar vendo a foto. Rápido, Vene. Chatão, mano. 10 segundinhos tu já faz isso aí. Oi, melhor. Oi, tudo bem? E aí, vamos jantar? Hoje em dia Mas tá a gente diferente. tem que saber onde você tá pisando. Às vezes porque hoje em dia, né? Você pisa na areia movediça e te afunda, Verdade, entendeu? Lucas. Quem é este rapaz aí? Que não é tão rapaz assim, Roberto mas... Mancini é um treinador histórico aí, principalmente no futebol italiano, já treinou seleções também. É um treinador que fez história no Manchester City. Além disso, ele foi o primeiro grande treinador da era do dinheiro do Manchester City também. É um cara que tem muita qualidade, tem um futebol ofensivo, sabe, obviamente, fazer grandes defesas, até pela escola que ele tem de futebol. Mas é um cara de alto calibre, que o Botafogo já tentou até em alguns momentos, já conversou com ele, mas... Pelo menos com as informações que a imprensa botafoguense dizia, eram salários astronômicos de 3, 4 milhões de reais. Então, assim, isso aí vai depender muito do que o Textor está pensando pro Botafogo. Pagar 3, 4 milhões de reais num técnico é algo bem arriscado. Isso não quer dizer que a qualidade dele não mereça isso, mas é algo bem arriscado pro futebol de hoje, porque seria disparadamente o maior salário, talvez o dobro do salário do maior salário do futebol brasileiro, que eu acredito que seja do Abel Ferreira. Deve bater ali 1,5 milhão, 2 milhões de reais e tudo mais, mas sem dúvida alguma o currículo dele é muito forte. É o currículo do cara que chega para fazer parte de um projeto de 3, 5, até mais anos. O que a gente percebeu, Vene Casagrande, é que algumas coisas aconteceram e o John se afastou lá do Lyon, colocou outras caras para ficarem de frente lá, né? E ele também não tem mais o Crystal Palace. Então agora, ele mesmo falou, eu tenho mais tempo por Botafogo. Será que ele tá... Eu acho que a resposta é sim, mas ele deve estar debruçado nessa questão do treinador do Botafogo. Você não acha isso, Vene? Claro, porque agora ele não tem mais outras tarefas, digamos assim, no seu dia a dia para resolver, e eram tarefas extremamente complicadas que exigiam muito tempo dele. Tanto é que ele a todo momento viajava para lá e ficava por lá. Mas agora ele está focado exclusivamente no Botafogo. Eu não tenho dúvida que ele deve estar sem dormir, caçando um novo treinador. Ou comendo bolo de cenoura na casa dos outros. Tem isso também. Eu gosto quando ele faz isso. Ele fez isso com o Luiz Henrique, né? Fez sim, então fez tô sim. certo. E deu muito certo, Deu né? muito certo. Veio uma Libertadores, o Campeonato Brasileiro, Olha e o Luiz Henrique lá. se tornou ídolo. Mas o Mancini, eu vou fazer uma leitura. Para mim, ele tá cavando demais para ser treinador do Botafogo. Gente, o profissional Você acha que vale?
o quê? Contratar o Mancini, para mim é um baita treinador, mas tudo depende de quanto você vai pagar. Porque todas as vezes que eu faço a análise aqui em cima de uma contratação depende do custo, qual é o valor do investimento. E ele ainda tem um valor a pagar da multa rescisória do Renato Paiva, né? Porque o Renato Paiva ele foi demitido e tem multa rescisória. Então ele ainda vai ter esse custo, além de ter o custo de contratar um novo treinador. Mas é um bom treinador, sem sombra de dúvidas. Agora, se ele está com vontade ou não de treinar o Botafogo, isso para mim é óbvio. A pessoa que faz isso tá cavando muito. Me lembra muito Vidal, né? Gente, ele até marcou dessa vez. Loucura, da outra vez ele ficou curtindo, viu o negócio de imóvel no Rio de Janeiro. Exato, comentou. Pô, marcou o fogão. Cara, ele é grande, cara. Ele não é um técnico pequeno, ele é grande. Pra ele estar fazendo eu, isso... pra ser sincero, achei até que fosse fake na hora, tá? Falei Eu também, eu fui lá ver. O Mancini fazer isso... Eu fui lá ver. Porque, assim, teoricamente... Ele se desvaloriza fazendo isso. Porque, assim, eu sou o Botafogo, eu penso. Beleza, já que você quer muito treinar, então você vai aceitar esse valor. E ele aqui, tá né? acompanhando, porque assim, não foi uma postagem aleatória com o Renato Paiva no comando. Foi, Renato Paiva caiu, ele marcou o Botafogo de novo. Então, cara, ele tá de olho na situação. Quais outros nomes vocês acham que poderia ser uma boa pro fogão? Eu vou já mandar minha mensagem, que você sabe que eu gosto de mandar mensagem. Eu tentaria o Jardim novamente, que está no América do México. Eu tentaria ele novamente. Que foi o 0-1 lá no início do ano pro John, Ele né? é o André Jardine, primeiro nome que o Botafogo procurou. O Martim Anselmi acabou de sair do Porto. O trabalho dele foi ruim lá, mas é um cara que fez excelentes trabalhos aqui na América do Sul, principalmente no Independente Del Valle. É um treinador que eu acredito que também seja interessante pro Botafogo. Vale a pena, hein? É bom treinador. Jovem. Vai falando, gente. Quer ser mais ousado? Quero. Chega lá no Vojvoda, que tá um climinha meio tenso com Fortaleza, e fala, Vojvoda, não chegou o momento de você aceitar um novo projeto, não? Eu tenho isso aqui para você. Já tá um tempo lá, né? Não seria uma coisa assim, interrompeu um trabalho, né? Já que vocês estão em clima aí de romance, o não já tem. Seria uma boa, o Vojvoda? Seria, com todo respeito ao Fortaleza, que é um clube que vem se notabilizando nos últimos anos como um candidato, às vezes, a título, tá sempre na Libertadores e tudo mais, tudo isso tem a ver com o Vojvoda. Então acho que ele subiria um degrauzinho na carreira quando ele pegasse um Botafogo e ele entendesse que agora o Botafogo é um time que disputa títulos, coisa que o Fortaleza faz aos trancos e barrancos, com toda a honra louvável, tá, o que o Fortaleza faz. Mas se o Vojvoda chega no Botafogo com a experiência que ele tem de futebol brasileiro, com as peças que o Botafogo vai dar pra ele, ele consegue ter um trabalho melhor. Caixinha seria uma boa pra vocês? Não. Nesse momento, não. Cara, o Caixinha, pra mim, tá abaixo do Renato Paiva, inclusive. Sério, Vene? Eu considero abaixo. O único trabalho excelente do Caixinha foi no Red Bull Bragantino no primeiro ano dele. Sim. Depois ele faz um ano brigando para não cair, pega o Santos, não consegue dar certo no Santos, muito pelo contrário. Então, eu jamais apostaria. Eu também pra ter o Caxias, eu fico com o Renato Paiva. E dizem que, assim, clima com elenco também não é o ideal, né? Pelo Sério? Eu nunca ouvi isso. Sério, Vene? Lá no Santos não gostaram muito dele, não. Mas, assim... Pode ter sido o momento também, porque claro. O momento do Santos também não colabora. E às vezes o grupo, né, não encaixa com o treinador. Vocês falaram aí que o Mancini é uma boa opção. Você sugeriu bom aí, o Vojvoda. Né? Ô, DJ Careca, aquela música da Rita, você pode deixar ela separada até o Botafogo arrumar um novo treinador? Você pode deixar ela na agulha? Você sabe que música é essa, ô? Então você pode, por favor, botar e eu vou deixar tocar. Fica aberto. E aí o torcedor... Entenda como quiser. Entendeu? Fernanda é o L, é o A. Ficou. Entendeu? Aquela coisa assim, joguei pro universo. Se o universo pegar, Lucas Pedrosa, pegou. Mas aquele da facada do L... Jesus já assinou com a Aurácia? Era uma boa também, cara. De verdade. O A eu acho muito difícil. O A eu também acho difícil, até porque no início, agora tem um mês... Eles trocaram farpas, não. O Arthur falou num podcast sobre o Botafogo e o John veio bem atravessado numa resposta publicamente falando... Isso aí esquece, Você gente. sabe o motivo que você saiu daqui. Esse aí esquece. E pra quem não sabe, o Arthur Jorge era casado, né? Tinha a esposa dele. E aí teve uma fofocaiada toda lá no final do ano. E aí agora, nesse ano que ele veio ao Brasil agora visitar, todo mundo viu que ele está aí ao lado da Hannah, que era neta do Newton Santos e trabalhava lá no clube com a gente. Então isso foi uma grande... A fofoca do futebol foi parar até no nosso amigo Léo Dias. Então, para parar lá no Léo Dias, é que estourou a esfera esportiva, não é mesmo, Lucas Pedrosa? Sem dúvida. Então, Léo Dias sempre atento. Eu acho que talvez esse, por uma questão até com o John ali, não sei, não é informação, é opinião minha, tá? A gente tá fofocando aqui.
Eu acho que não, mas o L... Mas tá empregado. O L tá empregado Tá já. empregado. Toca aí, por favor, Esquece. DJ Careca. Vida, eu desculpo tudo. Perdoaria a facada do L? Aquele treinador lá que até hoje, de vez em quando, tô conversando com Deus, Vene, eu falo assim, e se ele não tivesse saído? Ah, não, mas... Será que já em passou, 23 já passou, superei. Gente, Não, já se ele não superei, tivesse saído, 24 o Botafogo foi seria lindo. campeão. Isso aí é algo até lógico. Com a vantagem que tinha, com a forma como ele tinha um grupo na mão, o Botafogo teria sido campeão. Vamos mudar de assunto? Melhor. Pra não ligar pra terapeuta? Demitido pelo John Textor e agora o Botafogo repensa a temporada. Em silêncio, sem falar com a imprensa e sem a presença de muitos torcedores. Foi assim que a delegação botafoguense desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro, 3 dias após a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Alguns dos principais jogadores, como Savarino, Marlon Freitas e Alex Telles, ficaram nos Estados Unidos para aproveitar os 5 dias de folga que ainda restam. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira, no CT Lonier. Até lá, a diretoria já espera contar com um novo treinador. Com a demissão de Renato Paiva no último domingo, o dono da SAF do clube, o norte-americano John Textor, é que lidera a busca por um novo comandante. Através das redes sociais, o italiano Roberto Mantini, que já foi alvo do Alvinegro recentemente, postou uma mensagem de apoio ao clube, dizendo, abre aspas, "Vamos Botafogo, você é forte. Boa sorte no campeonato." A publicação gerou alvoroço entre os alvinegros. Acho que o Botafogo tem vários campeonatos para disputar ainda, né? Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e com certeza vai se acertar e vai representar bem, vai voltar a ser o Botafogo que a gente gosta, né? O time que a gente tanto adora e vai lá no Newton torcer, não é verdade? Sob o comando de um novo treinador, ou do auxiliar, Cláudio Caçapa, o Botafogo volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Vasco no estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo, bem-vindo à realidade nacional outra vez. Ronaldão, essa é a parte mais difícil. Você participa de uma competição de alto nível, com intensidade, com clubes respeitados. Aí você volta para cá e tem que remar tudo outra vez. E buscar, né, novos objetivos aí para poder voltar para essa competição. Acho que o pensamento deve ser esse do Botafogo. E do John Textor também. Tá muita gente falando aí nos bastidores, aquela coisa toda, que ele é traíra, porque ele beijou o treinador e depois mandou ele embora. Amigo, se o cara mudou os planos lá em cima no voo e não deu certo, quem tem que mudar é o presidente. E se ele falou, já tinha conversado com o treinador, amigo, o Botafogo joga assim, eu quero o Botafogo indo pra cima, beirando os caras, pressionando, eu contratei você pra isso. Você vai fazer? Vou fazer. Aí chega no jogo, não, eu vi o outro lado difícil, então tentei... Então você tá na rua, irmão, porque você não concordou, você não compactuou com o cara que te contratou. Então, e o técnico quer fazer o quê? Quer ir pra cima, quer ganhar jogos. O treinador pipoca na hora H, tem que mandar embora. Mas olha só, o Botafogo melhorou muito a condição dele na tabela do Brasileirão. Sim. Classificou para a Libertadores num grupo que estava difícil e foi bem, ganhou do Paris Saint-Germain. Eu acho que não era só isso. Acho que no olhar do dia a dia, o estilo de trabalho não pode ser só por um jogo. Eu não consigo ver essa demissão por um jogo. O Textor ficou destemperado e demitido. Do jeito que ele é doido? Não sei. Não sei. Eu acho que o Botafogo, com ele, conquistou os principais títulos da história, não é? Então, não dá para dizer que o cara é de todo ruim. Eu espero que ele saiba mais uma vez o que está fazendo, sim. Essa é a esperança, né, Renata? Porque, ao que tudo indica aí, ele, além de dono do clube, ele também quer escalar, né? E tem treinadores que não aceitam. Também pode ter tido essa Você acha, discussão. Por exemplo, que a mamãe Leila faz isso? Escalar o time? Não, claro que eu acredito que não. Até porque a Leila não entende de futebol, ela entende de gestão. Agora, de futebol, ela contrata, assim, entenda bem o que eu estou falando. Não é que ela não conheça. Ela não entende, acredito. Mas a área dela não é escolher os melhores valores técnicos. Exatamente. Parte tática, porque isso já faz parte do treinador. E também o presidente não precisa conhecer parte tática. Isso, eu joguei minha vida toda e não entendo quase de parte tática. Eu sei que é impedimento, pênalti. Então, e por isso que... Ele é modesto, Brasil. Entendeu? Então tem que ser sincero. Mas, assim, tem que... Instagram do Roberto Mantini, que era um candidato a ser treinador do Botafogo antes da vinda do Renato Paiva. Ele
postou isso do nada hoje no Instagram. Ninguém entendeu, continuo sem entender, mas tô mostrando porque, devia estar sem internet. Não Boa é sorte possível no que tenha- campeonato. não é possível que foi o primo dele que pegou o celular e tweetou isso aí, né, cara? Sabe aquela história da mesma? Foi meu cachorro, não fui eu, não. Não fui eu. Alguém entrou no Instagram do Mantini e botou o seguinte: vamos, Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato. Cara, se isso aí não é muito nada, eu não sei aleatório. mais o que é, né? Ou então uma cavada monstruosa, ele ó, lembrem marcou, de mim. Eu não sei se ele marcou o perfil errado, ficou um Botafogo, você ali, tudo entrou junto. errado ali, mas ele postou esse troço aí. Será que ele foi hackeado, gente? Ou será que vai ser o novo treinador do Botafogo? Das Mas duas às vezes ele tava sem internet, tava desejando Demorou. Botafogo no Mundial. Foi publicado. Crise no Mantino. Ele entrou no elevador e não postou na hora. Isso é uma postagem de 6 meses atrás que só entrou agora. Acho que é isso aí, cara. Mas, enfim, o Mantini postou esse troço hoje. Ou porque vai ser o próximo treinador, né? E não tá sabendo lidar muito com essa situação. Já deu spoiler. Já ou precisa porque do assessor brasileiro. Ou porque ele tá aí. cavando, né? Ou porque ele tá cavando pra Mas lembrarem essa dele de cavada é novo. monstra. Bom, funcionou, né? Assim, Ou então, porque não sei ele se a realmente cavada- tinha ficado fora do ar aí 6 meses a internet dele, agora voltou e postou de repente Se o ele negócio. queria atenção, conseguiu, né? É uma postagem antiga. Engajamento Aliás, conseguiu. agora que a Juventus caiu, o Inter de Milão caiu, a gente já pode voltar a botar ketchup na pizza. É isso Quebrar aí, macarrão. Já acabou, Torcedor de já Fluminense tá liberado. Estavam botando ketchup na pizza depois do jogo. Ô, Garone, me ajuda aí, Garone. O Vasco tá contratando, tá fechando com quem? O Vasco. Tem Vasco. Fala, família botafoguense. Então aí o nome da vez é o Mantini. É um treinador bom, muito bom. Já tinha sido cotado aí no começo do ano, né? Teve algumas negociações, segundo alguns vazamentos, e não foi possível a contratação desse treinador, né, no começo. O John Textor foi enrolando, vendo vários treinadores, e no final contratou o Paiva, que foi demitido agora, né? Então, quais são as opções agora? Jardine, como o Pedrosa disse ali, não sei se o Jardine seria uma boa opção, tá? Eu acho que o Mantini é uma opção melhor que o Jardine, mas é aquela questão contratual, né? O Mancini é um ótimo treinador, mas quanto o Botafogo, o Textor está disposto a pagar por um treinador, né? A gente sabe aí que o Abel é o treinador mais bem pago aqui do Brasil, da Liga Brasileira, né? Treinadores. Então, e que ele já está há muito tempo com o Palmeiras. Então, qual é o próximo passo agora do Botafogo? Como o Botafogo vai lidar sem um treinador? A gente precisa correr atrás, correr atrás do prejuízo. O Botafogo já não está bem desde o começo, né? Já não está bem das pernas nos campeonatos. Ele, se eu não me engano, está em 7º, né, do Brasileirão. Então, e aí? Qual que é a proposta do Paiva agora? Ele já tinha, quando ele demitiu o Paiva, ele já tinha em mente o próximo treinador? Por que ele não manteve o Paiva até achar um treinador já, sei lá, procurando aí na calada, né? E depois que demitisse o Paiva, aí ele anunciava já o próximo treinador do Botafogo. Porque agora vai deixar o Botafogo à deriva. Os jogadores vão treinar sem um técnico, não vai ter estratégia no próximo jogo. E agora? Qual que é a estratégia do John Textor para o Botafogo? É o atual campeão da Libertadores. Então, a gente já perdeu 2 títulos esse ano, né? A Recopa. Então, não sei, pessoal. Vamos ficar de olhos aí para os próximos passos do John Textor. Então, deixe seu like, deixe seu comentário e a gente volta com mais notícias.